Vamos dar início então, a esta tertúlia, já são 9h34. Ora, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Primeira Luz, esta referente ao mês de junho de 2022. O meu nome é Nuno Luís e vou estar a conduzir esta tertúlia com o meu colega de projeto, Luís Afonso. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será de cerca de 1h30 a 2 horas aproximadamente. A tertúlia do dia de hoje será em modo portfólio, onde o nosso convidado, o fotógrafo Rui Gaiola, nos irá apresentar o tema fotografia como consequência. Para quem assiste a esta tertúlia, dizer que a partir do momento que a conversa se inicie, podem deixar o vosso nome no chat e por ordem de inscrição vamos chamando um a um para poder interagir com o fotógrafo convidado. Portanto, esta interação só terá início após o fim da apresentação do Rui, que deverá demorar entre 30 a 35 minutos. E depois, por ordem de inscrição no chat, como habitual, iremos chamando cada um de vós para que possam colocar as vossas questões ao Rui. Relembrar também que as tertúlias realizadas até à data de hoje já estão online, incluindo a do mês passado, com a fotógrafa Cláudia Rocha, e eu também já vi que o Luís Afonso já vos colocou o link para a nossa página no YouTube, no chat desta tertúlia. Aproveito também para vos indicar o nosso convidado para o mês de julho, portanto, que será o fotógrafo Rui Caria. Reservem já nas vossas agendas, portanto, para dia 25 de julho, à hora do costume, às 21h30. Falando então agora aqui um pouco e passando a apresentar o nosso convidado deste mês, portanto, o seu nome, como eu já referi anteriormente, é Rui Gaiola, e como o próprio se intitula, é fotógrafo freelancer de fotografia de paisagem e viagem. Designer gráfico de formação, foi a sua paixão pela fotografia que lhe valeram alguns destaques em revistas como a National Geographic Portuguesa, Observador e na revista P3 do Jornal Público. É um dos fundadores do projeto de experiências fotográficas Inspira Natureza e é igualmente também um dos fundadores do Natucoa, um dos festivais de fotografia mais importantes do nosso panorama fotográfico. E como todos já percebemos, o nosso convidado é bastante dinâmico e também em 2020 não se limitou a lançar um livro da sua autoria sob o título I Wish I Could Drive These Roads Forever, onde além de nos presentear com 290 imagens da sua autoria captadas das suas viagens por vários países, também foi da sua responsabilidade o processo de criação e edição do livro, sendo igualmente da sua responsabilidade o design, paginação, escolha do papel, textos e promoção do livro. E agora com vocês, o Rui Gaiola. Olá, Rui, boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa tertúlia e, antes de mais, em meu nome e da restante equipa Primeira Luz, muito obrigado por teres aceito este convite de vires aqui partilhar um pouco das tuas experiências e das tuas vivências fotográficas. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, tanto à Primeira Luz como ao Luís e ao Nuno. Pronto, então olha, vou começar então só por aqui o relógio a contar para não nos perdermos no tempo, que foi uma coisa que tu me pediste. E queria já começar, olha, para pedir desculpa por não ter enviado o vídeo. Eu fiquei de enviar o vídeo, mas eu tive um fim de semana fora e foi mesmo complicado, portanto peço desculpa já por isso, mas vamos a isso. Queres, se calhar posso já começar a partilhar aqui o ecrã? Podes. Já podes partilhar o ecrã. Vamos ver então. Coloca só em modo de apresentação. Exato, perfeito. Podes okay. Pronto. Se por acaso houver alguma coisa que não estejam a ouvir ou assim, faz-me sinal que eu estou atento aqui à janela. Pronto. Apresentações não é de todo o meu forte, vamos ver como é que isto corre. Eu preparei a apresentação durante a tarde de hoje, que já tinha mais ou menos na cabeça o que eu queria falar, mas preparei hoje, mas não treinei, portanto vamos ver o que é que sai daqui. A minha ideia será não falar não quero focar no meu trabalho, mas quero falar do propósito, como é que eu vejo a fotografia, o que é que a fotografia é para mim, e dei o título A Fotografia como Consequência. Inicialmente vou falar só um bocadinho de mim para fazer uma localização e depois vou então falar do que é que a fotografia significa para mim, até mais num sentido mais metafórico do que
prático ou físico. Pronto, eu tenho 34 anos, eu sou este miúdo que está aqui mais pequenino no meio, com umas calças vermelhas, e esta fotografia eu encontrei passado alguns anos, eu não sabia que ela existia, e é uma fotografia que eu guardo com muito amor porque significa muito para mim, e vão perceber ao longo da apresentação o porquê. Eu nasci na Covilhã e fui muito novo, portanto a minha família é da zona da Covilhã, mas eu fui muito novo viver para o Sabugal, que foi onde eu cresci. E curiosamente, toda a minha infância e até a adolescência foi passada entre a Serra da Estrela e a Serra da Malcata, que são duas zonas que eu hoje em dia adoro e que curiosamente a Serra da Estrela como a Serra da Malcata foram sítios que eu fui quando era miúdo ou com a família ou em visitas de estudo, eu nunca prestei atenção. Mas a verdade é que se calhar não prestei atenção consciente, mas inconsciente, todos estes sítios onde eu cresci e visitei foram-me ficando e acabaram por fazer a pessoa que eu sou e aquilo que eu gosto. E basicamente é isso, eu cresci entre a Covilhã e o Sabugal e depois fui estudar para fora. Eu formei-me em design gráfico, estudei em Castelo Branco e depois estudei em Lisboa, e aqui acontece uma coisa interessante, uma pessoa só quando está mais de longe é que se apercebe, mas eu estudei design gráfico e era aquilo que eu achava que eu queria fazer e foi aquilo que os meus pais investiram dinheiro e eu investi tempo, e aconteceu que quando eu comecei a estagiar, a seguir a tirar o curso, ao fim de 6 meses, que era o tempo do estágio, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Eu não queria passar o resto da vida em frente a um computador a ter que justificar tudo e a ter que estar sempre a ser criativo, era uma coisa muito intensa. E se calhar sem saber muito da vida, apercebi-me disso a tempo e comecei à procura de coisas que eu gostasse de fazer e que não fossem tão prisão e que não fossem tão monótonas ao sentido de estar tanto tempo em frente ao computador. E andei a experimentar coisas até encontrar a fotografia. E a fotografia acabou por me dar aquele equilíbrio entre estar tempo no computador, estar tempo na rua, passar tempo no exterior, poder passear, e foi isso que aconteceu. Portanto, do design gráfico, com alguns anos de intervalo, eu passei para a fotografia. E agora eu vou fazer aqui uma coisa que espero que não seja confuso, mas eu vou fazer aqui viagens para a frente e para trás. Portanto, eu estudei design gráfico, abandonei o design gráfico e comecei na fotografia. Só que a fotografia, como todas as áreas, leva um tempo. E eu estou agora a fazer aqui uma viagem para o presente. E eu, no presente, encontro-me neste ponto. Sou fotógrafo a tempo inteiro, é a minha profissão, e divido-me nestas três, não digo áreas, mas nestas três vertentes da fotografia. Fotografo casamentos, faço criação de conteúdo para marcas e faço fotografia de viagem ou de paisagem, que é sempre um tema, uma definição um bocadinho mais subjetiva, mas é isto. E eu passo a falar um bocadinho de cada uma para vocês também perceberem. Há aqui um elemento comum nas três, que para mim é muito importante, que é a natureza. Eu sempre que puder, e sempre que posso meter natureza na minha fotografia, eu meto. E acontece na fotografia de casamentos, que é uma coisa que tem vindo a mudar, mas era uma coisa que era mal vista, fotografar casamentos, mas eu confesso que é uma coisa que eu adoro fazer. Dá-me imenso prazer pelo trabalho, pela experiência, por viver aqueles dias com estas pessoas, por conhecer pessoas de todo o lado, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E depois vamos então para a parte da criação de conteúdos, que é uma coisa que eu faço em menos percentagem nestas três, mas que é uma coisa que eu também gosto de fazer, que é basicamente, ainda por cima, hoje em dia com as redes sociais,
há uma grande necessidade de criação de conteúdo e é nisto que eu também tenho investido ultimamente, a criar conteúdo para redes e para comunicação digital. E chegamos então aqui à parte isto são alguns trabalhos que eu tenho feito para marcas de roupa ou de bebidas, carros, mas sempre exteriores, nada interior nem com luz artificial. E chegamos aqui a uma fase que é a terceira destas três que eu vos tinha falado, vertente da fotografia, que são as viagens e a fotografia de paisagem. E a ver se, vou só tentar não me perder porque eu fiquei sem as notas aqui para ver, portanto que eu tinha aqui umas coisas apontadas, vamos ver. E é isto, pronto. Eu cheguei aqui à conclusão, passado estes anos todos, que uma das coisas que me dava muito prazer era mesmo viajar e fotografar na natureza. E é isto que tenho feito nos últimos anos. Tem havido aqui uma parte de mais profissional da fotografia ou comercial, que é onde eu tiro o meu salário, e depois há a parte das viagens, que é onde eu gasto o meu salário. Portanto, mas todas me dão prazer e cria-se aqui um equilíbrio entre a parte de ganhar dinheiro e a parte de poder viajar. E agora vou fazer aqui então, desculpem lá, só ligar aqui outra vez as horas para não perder. Vou fazer agora então aqui uma viagem para trás, que eu acho que é neste slide, que é vou voltar às viagens, que é aqui que eu me quero focar para vos passar a mensagem que eu quero passar da fotografia como consequência. Voltamos agora então àquela altura em que, cerca de 12 ou 13 anos atrás, em que eu deixei o design gráfico e comecei na fotografia. Eu comecei inicialmente a viajar para cidades, porquê? Porque eu cresci entre serras, cresci na natureza, no Rio, com liberdade total de fazer cabanas, de ir acampar, portanto era a realidade que eu conhecia. E acontece é que quando eu venho estudar para Lisboa, eu começo a estar mais familiarizado com as cidades e as cidades que eu quero conhecer eu começo a viajar para as cidades. E fui conhecer, não digo todas, mas quase todas as cidades que eu tinha interesse em conhecer. E aqui acontece uma coisa interessante que foi, eu passado algumas viagens eu fartei-me de cidades, fartei-me de como as coisas funcionam a nível de cidade para quem vai viajar ou passear. E isto depois, claro que isto leva algum tempo até eu chegar a estas conclusões, mas depois eu cheguei aqui à conclusão que era aqui que eu pertencia. Foi aqui que eu cresci, foi na natureza, foi nos rios, foi nas barragens, foi nas serras que eu cresci e é aqui que eu pertenço e é aqui que eu me sinto bem. Portanto, foi interessante conhecer as cidades e conhecer como é que elas funcionam, mas foi aqui que eu, ao longo deste tempo, me encontrei e foi na natureza. E a partir daí, eu comecei a viajar só para destinos de natureza. E deixem-me ver o que é que vem aqui. E é isto. Claro que isto a nível de apresentação, enquanto estamos a falar sobre isto, parece que é tudo assim, que uma pessoa deixa o design gráfico e passa para a fotografia de um dia para o outro, que começa a viajar e larga as cidades e começa logo a fazer viagens que quer, mas a verdade é que isto demora muito tempo, isto é uma questão de tentativa e erro e perceber onde é que nos encaixamos, onde é que nos sentimos bem. E pronto, e ao longo do tempo o que aconteceu foi isto. Eu fui percebendo qual é especificamente o tipo de viagens e de destinos que eu gosto de fazer. Eu acho que isto é diferente para toda a gente, cada pessoa tem o seu tipo de gostos, de maneira de viajar, e eu acho que o ideal é experimentar vários e perceber onde é que nós nos sentimos melhor e depois explorar esse. E basicamente o tipo de destinos que eu gosto de fazer e de fotografar é natureza, principalmente montanhas, e durante o inverno. Outono e inverno são as minhas estações preferidas e montanhas são os meus destinos preferidos. E com isto tudo, eu percebi-me de uma coisa, que várias coisas, mas uma delas é que eu
fotografava para viajar, portanto, eu fotografava casamentos e marcas para viajar, e eu viajava para fotografar. Isto pode parecer um bocadinho complexo, mas é simples. E basicamente foi isto que eu me apercebi, é que eu gostava de viajar, mas a fotografia era uma parte muito importante nestas viagens. Mas não era a mais importante. E a conclusão que eu cheguei foi que, isto é uma frase que está no meu livro, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, que a experiência de estar nos sítios tem que ser melhor do que as fotografias que eu trago para casa. Portanto, eu não viajo para fazer fotografias perfeitas, nem fotografias incríveis, mas viajo também para documentar o tipo de experiências que eu tenho enquanto viajo. E isto das viagens e das fotografias chega a uma altura que já se mistura tudo e já é um todo. Já é o eu procurar sítios que eu gosto, é eu preparar as viagens, procurar os mapas, procurar pontos, descobrir, apontar, fazer mapas, ir acrescentando informação. Há sítios que eu não fui, já tenho mapas feitos, horas e horas entre o Google Maps e o Google Earth. E isto para mim já é viajar, isto é a parte inicial da viagem. E eu agora vou contar aqui só algumas histórias assim muito rápidas para vocês perceberem que de todo o meu objetivo não é a fotografia, mas é todo este processo. Isto é uma pequena história que eu ia de avião e vi esta estrada e eu disse que pareceu-me interessante e era na altura do outono e eu quis ir fotografar esta estrada e então fiz, assim que o avião parou, eu fui procurar onde é que era esta estrada e fui fotografar esta estrada. Desde estar num sítio com umas condições espetaculares e que havia ali imensos pássaros de um lado para o outro e que eu estou ali imenso tempo a tentar fazer fotografias até conseguir. Desde de estar num sítio que eu há muito tempo ambicionava estar, isto é em Itália, é o Lago di Braga, é um sítio muito, muito conhecido e muito visitado, muito turístico, mas é porque ele realmente é muito bonito e eu tive a oportunidade de viajar com amigos e nessa noite, possivelmente de uma forma ilegal, mas termos ali um momento único, indescritível, de ficarmos até às 2 ou 3 da manhã com uma fogueirinha ali à conversa num sítio que geralmente está cheio de turistas e que cheio de barulhos e coisas e que estava ali só para nós. Desde isto é no Faial, só à quarta vez, portanto, a terceira vez que eu fui ao Faial e a quarta vez que eu fui lá acima é que eu consegui fotografar isto porque estava sempre nevoeiro. Desde em 2016 eu estava a fazer uma travessia nos Açores e o piloto diz para olharmos para o lado direito que conseguimos ver o pico e eu fiz esta viagem, esta fotografia em 2016 da janela do avião e fiquei com esta de querer subir ali um dia. E claro, estas coisas depois vão-se construindo e ambicionando até que passado 4 anos eu subi ao pico. Desde alguém me falar que havia um avião nos Estados Unidos perto de Seattle, não, peço desculpa, perto de Portland, que um avião no meio de uma floresta em que havia uma pessoa que vivia lá. Deixa-me só controlar aqui o tempo, desculpa, não há. E eu querer ir lá, isto é tudo uma construção que leva tempo, que leva algum investimento financeiro para chegar até lá e eu fui conhecer este sítio e fotografar o avião, que é uma casa no meio de uma floresta. Mais histórias deste género de sítios que eu queria muito conhecer e neste caso eram uma distância de 2,5 km para cada lado e estava a chover torrencialmente e além de eu não ter roupa preparada, não havia rede para chegar a este sítio que já me tinham falado e que eu já tinha visto fotografias. E até ao meu tipo de viagens preferidas, que é viajar com amigos para destinos de inverno. Neste caso foi na Noruega em que viajámos durante 12 dias de caravana. E a fotografia para mim é isto,
é o registar dos momentos, mas é sempre com o presente que a experiência que tenho durante estas viagens é o mais importante. E eu agora preciso vir às notas, porque mesmo assim salto aqui algumas coisinhas. E vou então fazer aqui a parte que eu queria chegar antes de passar ao livro. Que a verdade é que a fotografia tem-me levado a estes sítios, e a verdade é, eu tenho a desculpa de querer ir fotografar estes sítios, mas na realidade eu quero estar lá, eu quero olhar para eles, eu quero ver com os meus olhos, e depois o fotografar acaba por ser um acréscimo, porque confesso que a maior parte das viagens que eu faço, eu não consigo editar as fotografias todas, portanto elas estão ali, e este processo todo não deixa de fazer sentido porque eu não edito as fotografias ou porque não as publico. Mas deixa-me só ver o que é que eu ia seguir. Ok. Exato, pronto, isto foi um dos exemplos de um sítio que eu queria muito ir e que são coisas que levam tempo, mas depois consegui ir e fotografar. Pronto, basicamente resumindo isto, antes de passar o livro e depois finalizar, é esta simbiose que há entre a experiência de viajar e fotografar. Às vezes as pessoas perguntam porque é que nas minhas fotografias não aparecem pessoas. Não há grande explicação, foi uma coisa que aconteceu, talvez, não sei, porque se calhar eu fotografo demasiadas pessoas nos casamentos e quando vocês viagem prefiro só registrar os sítios. Mas a verdade é que eu tenho estes destinos que eu costumo viajar são destinos que não têm muita gente, e por vezes é inverno, está muito frio, as pessoas estão dentro, portanto acabam por ser sítios que não têm muita gente. Mas falando aqui um bocadinho da minha fotografia, que agora estou-me aqui a tentar organizar, peço desculpa, já sei o que é que eu quero falar, que é a minha fotografia, eu acabo por olhar por ela como uma coisa simples e prática. Nas viagens eu não gosto eu levo algum material, mas eu gosto que o processo seja prático. Raramente uso tripé, ou nunca uso tripé, não uso filtros. Eu quero que a fotografia não me roube muito tempo, mas registre as coisas como eu as vejo, sem grandes truques. E sem eu pensar muito nisso, olhei para trás e tinha 4 ou 5 anos de viagens de destinos que eu já gostava. E então, sem grandes ambições, decidi fazer um livro. E é dele que eu vou falar agora um bocadinho. Felizmente, ou infelizmente, eu fiz uma edição que num ano e meio esgotou. Portanto, eu agora vou estar aqui a falar do livro, mas se por acaso alguém tiver interesse, ele já não está à venda. Mas vou falar dele na mesma porque isto acaba por fazer parte deste processo e desta consequência da fotografia. Como o Nuno já tinha falado, foi um livro de edição de autor, portanto fui eu que basicamente fiz tudo, a única coisa que não fiz foi a tradução e a impressão. Usei os meus poucos conhecimentos que tinham ficado do curso de design gráfico para fazer este livro, e foi um livro que me demorou algum tempo a fazer, mas foi feito todo por mim, e desde a paginação ao design, como não tinha falado, a escolha do papel, foi tudo um processo que levou algum tempo, mas que me deu algum prazer e aprendizagem, não é? Porque se eu fizesse um outro livro agora, possivelmente iria fazer algumas coisas diferentes, mas todo este processo foi interessante. E vou falar aqui de alguns pequenos pormenores que eu tive atenção. Isto portanto, aqui era como se estivéssemos a ver o livro aberto com 2 fotografias e elas têm. Eu fiz um bocadinho como um puzzle. As fotografias no livro tinham que fazer sentido. Então, aqui neste caso há uma continuação das linhas de um lado e do outro, há uma conjugação de cores com muitas edições e correções para que elas façam sentido lado a lado. Há aqui uma coisa que me deu bastante trabalho e bastante prazer, que é uma evolução cromática ao longo do livro. Portanto, aqui neste caso passa de uns verdes para um azul, depois para um branco,
e as cores vão evoluindo e nunca há uma passagem bruta de cores ao longo do livro. E foi isso. Portanto, mais uma vez, este livro acaba por ser mais um elemento deste processo todo das viagens da fotografia. E para finalizar, e para vos dar a conclusão, eu tenho aqui notas no telemóvel, portanto é possível que agora não. Este ano, portanto, tivemos aqui 2 anos de pandemia em que ninguém viajou, não é? E agora este ano eu retomei as viagens e alguns que até estavam de trás. E o que acontece aqui é que cada vez mais sei o que é que quero fazer nas viagens e o que é que quero fotografar e quais é que são os destinos. Eu este ano fiz uma viagem que já tinha há muito tempo planeada, e que foi ir a Svalbard, que é uma ilha norueguesa, e foi aqui que eu percebi que tudo faz sentido quando uma pessoa trabalha e procura as coisas. E eu agora vou citar aqui, eu nem sou muito do hip hop, mas eu vou citar aqui o Sam da Kid, que é um rapper português, mas que escreve muito bem, e que ele diz assim: faço algo que eu adoro e ignoro o prazer ruim. Eu não quero ser o melhor, eu melhoro a fazer de mim. E o que eu tenho percebido destes anos é que eu não quero ser o melhor, eu não quero reconhecimento, não é isso que eu procuro. E vivemos numa geração muito de likes, de seguidores e de prémios. As pessoas ambicionam muito os prémios. E não é isso que me movimenta, não é por isso que eu faço as coisas, é porque elas fazem sentido para mim e é porque elas me dão prazer. E ele mais à frente volta a dizer outra frase que eu digo, que é portanto ele diz: nunca tive uma ambição com a ilusão de uma aderência, porque ter a profissão não é missão, é consequência. E isto para mim faz todo sentido nisto do que é a fotografia para mim, que não é uma profissão chata, não sou obcecado para ser o melhor e para ter o maior reconhecimento na área, não é isso que me move, mas é uma consequência que me move para eu viver estas experiências todas. E basicamente, para concluir, era isto, que a fotografia, eu agora vou ler porque eu tenho aqui esta nota que é um bocadinho maior, a fotografia sempre foi uma consequência daquilo que eu procurava. Continuo a procurar fazer algo que me dê prazer, que me faça sentir que estou a viver e que, além de aproveitar a vida, esta fotografia me deu equilíbrio entre o tempo e o dinheiro, que acaba por ser importante. Portanto, e a verdade é que eu tenho este equilíbrio entre o tempo que passo fechado em frente ao computador, numa casa, o tempo que passo na rua, o tempo que passo com a minha família, com os meus amigos, e devo à fotografia, é à fotografia que eu agradeço. Portanto, foi sempre isto que eu procurei da fotografia e felizmente foi isto que eu encontrei na fotografia, foi este equilíbrio e esta simbiose entre a vida e a fotografia, e basicamente é isto. Muito obrigado, espero que tenham gostado e que tenham percebido onde é que eu quis chegar e espero que também faça sentido para vocês. Obrigado, Rui, pela tua apresentação. Peço-te então que pares de partilhar o ecrã. Obrigado, já fizeste. Mais uma vez, obrigado pela tua apresentação e aqui por esta viagem, pelo teu percurso fotográfico, pelas tuas motivações, pelas tuas também ambições. Muito obrigado. Olha, eu vou começar por fazer aqui uma primeira pergunta, enquanto a nossa plateia depois também não te fazem aqui algumas perguntas, mas vou iniciar e vou iniciar aqui um pouco pelo teu início. Não pelo teu início de percurso fotográfico, mas sim pelo facto de tu fotografares aqui 3 áreas diferentes, como tu tiveste a oportunidade de explicar no início da tua apresentação, o que não deixa de ser curioso, porque a nossa convidada do mês passado também tinha assim um percurso, não tanto aqui na parte das viagens, mas também
fotografava coisas completamente diferentes. E a minha pergunta, que foi algo que eu também lhe fiz a ela, é assim: como é que tu te consegues inspirar e motivar em três áreas tão distintas da fotografia, como aquelas que tu nos apresentaste no início da tua tertúlia? Ou seja, como é que tu consegues ir usando os vários chapéus que tu tens de colocar, não é? E sentir-te motivado, e além da motivação, sentir-te que tens a tua criatividade alinhada de forma a que consigas ir de encontro às expectativas que cada uma destas vertentes, por assim dizer, tem tão diferentes umas das outras, desculpa. Sim. Bem, acho que vem de várias coisas. Claro que às vezes também sentimos falta de. Sentimos insatisfeitos e geralmente eu acho que quase todos os fotógrafos ou todos os artistas se sentem insatisfeitos. Aqui o que acontece são, por um lado, há a parte de nos ir mantendo atualizados, e o Instagram é uma ferramenta espetacular para isso. E depois há aqui outra coisa que a vida me ensinou, que é o saber dizer não. Ou seja, há alturas em que nós não podemos dizer não e fazemos todo o tipo de trabalhos e isso serve para ganharmos confiança e experiência, mas chega uma certa altura que dizer que não a certos trabalhos com os quais não nos identificamos é crucial. Às vezes dizemos a não aceitar um trabalho ganhamos dinheiro, a não aceitar um trabalho ganhamos tempo e livramos-nos de chatices. Portanto, basicamente é quando temos alguma confiança e temos noção do que é que conseguimos fazer, é aceitar trabalhos e fazer trabalhos que nós temos confiança que vão funcionar. E isso foi uma coisa que às vezes é difícil dizer que não, mas que a partir do momento em que nós temos capacidade e confiança de dizer que não, parece que tudo funciona melhor, porque vamos só fazer. Eu acho que é difícil um fotógrafo ser bom a fazer tudo, e há muitas coisas que eu não sei fazer, que nem tenho confiança, nem sequer quero tentar fazer, porque há outros fotógrafos que fazem melhor do que eu. Portanto, é nós percebermos nas áreas que nos sentimos confortáveis e gostamos de fazer, e depois focarmos nessas. Mesmo, por exemplo, dou exemplo, tanto nos casamentos como na criação de conteúdos, só há algumas áreas é que eu aceito e que eu gosto de fazer ou que quero fazer. E eu acho que passa muito por aí. Ok, muito bem. Outra pergunta que eu também tinha aqui para te fazer. Eu andei aqui a pesquisar um pouco sobre o teu aparecimento aqui em algumas entrevistas tuas que estão aqui que estão na net. E uma que me chamou aqui a atenção foi um projeto que tu fizeste já em 2013 sobre o Monsanto, sobre o restaurante do Monsanto. Que tipo de motivação é que te leva a ter este tipo de projetos isolados? Porque, na verdade, ao ver estas imagens e ao ver aqui depois também um pouco desta tua apresentação, isto não encaixa aqui, não é tipo um puzzle, este aqui fica aqui um pouco fora. Qual foi a tua motivação? E até pelo que eu vi aqui nesta página, a aceitação deste teu trabalho foi bastante positiva. O que é que te levou na altura, isto já em 2013, quase há 10 anos, a fazeres este tipo de trabalho? Isto era algo que tu fazias na altura, nesta época, fazia parte do teu percurso fotográfico, ou foi aqui Não, alguma coisa que tu quisesses fazer à parte e já agora quais as motivações de fazeres? sim. Pá, por acaso essa galeria foi bastante engraçada porque teve bastante exposição e na altura foi das mais vistas no P3. Essa era a fase em que eu estava em modo cidades. E, e não sei porque aquele sítio não fui eu que o descobri na altura, porque eu nem era de Lisboa, portanto não conhecia mesmo aquele sítio, mas há um amigo meu que tinha ido lá e eu disse, pá, gostava de fotografar isso. Mas era porque nessa altura, na minha cabeça fazia sentido fotografar casas e cidades e aquilo na altura fez sentido. Mas logo a seguir já foi na altura que eu depois comecei, sei lá, 2014 ou assim, eu comecei já a deixar de ir para cidades e abandonei um bocadinho mesmo em Lisboa. Eu quase não tenho fotografias de Lisboa, tirando quando é para trabalhos específicos. Portanto, essa do P3 e do Panorâmico de Lisboa foi naquela fase que eu estava virado para as cidades. E a motivação foi, eu sempre tive muito esta coisa dos mini projetos,
que, sei lá, estou sempre a ter ideias e a apontar coisas, e há muitos, e olha, dessa altura ficaram muitos projetos pendurados que eu comecei a fotografar e depois não acabei. Mas, mas na altura eu acho interessante nós irmos tendo assim estes mini desafios de fazer mini projetos ou mini séries que, pronto, alguns funcionam, outros não funcionam, e esse na altura por acaso teve bastante disposição e funcionou. É interessante tu dizeres isso, porque, e falando aqui pela parte também que me toca, cada vez mais gosto desse tipo de desafios, muito mais do que estarmos a fotografar sem ter um grande objetivo. Acho que esses mini projetos acabam por ser aqui um fio condutor, não só para a criatividade, mas para também podemos ter um trabalho mais consistente, que pode ser, como tu dizes, um mini projeto, o que seja, mas que é muito mais desafiante. Olha, entretanto, eu tenho aqui a Juvenal e que te quero colocar uma questão. Já agora, Juvenal, antes só de passar a palavra, dizer que partilhei aqui no nosso chat o link para vocês poderem ver, para quem tiver interesse, ver estas imagens do Rui sobre o restaurante panorâmico do Monsanto. Olá, Ju, podes ligar o teu micro? Não estamos a ouvir. A Juvenal tem sempre aqui alguns problemas. Peço desculpa. Já. Já estou. Olá, Ju, Estava a clicar no sítio errado. Olha, Rui, eu quando ouvi o Nuno descrever o seu trabalho, imaginei logo que uma pergunta que eu queria fazer era se andava sempre com o tripé atrás. Mas, entretanto, o Rui respondeu a essa pergunta, a essa minha questão, no decorrer da sua apresentação. Agora, queria perguntar-lhe outra coisa. Era se, em todas as temáticas que fotografa, se o faz sempre em RAW ou se de vez em quando usa o JPEG. Ok. Só voltando aqui um bocadinho ao tripé, o tripé às vezes sinto que é como... Eu acabo, às vezes levo, mas eu nunca uso, porque eu não sinto necessidade e porque eu não quero estar a perder tempo, parece que me rouba demasiado tempo e é por isso que eu não uso o tripé. E porque as máquinas hoje em dia já permitem que em muitas situações não seja necessário o tripé. Relativamente ao RAW e JPEG, eu fotografo sempre nos dois formatos. A minha máquina leva 2 cartões, eu fotografo em JPEG para um cartão, em RAW para outro, e guardo os dois. Se precisar editar, tenho os RAWs. Se não precisar de editar e precisar de enviar as fotografias ou de imprimir por alguma razão, o JPEG está sempre pronto a usar. Mas fotografo sempre nos dois formatos. E usa os... como é que eu ia dizer? Usa a máquina como edição ou só usa os programas de edição exteriores à máquina? Não sei se consigo... As duas coisas. Percebi. As duas coisas. A máquina já tem uns perfis de cores e eu fotografo sempre com a temperatura de cor em manual, portanto eu já controlo a fotografia a sair da máquina, e quanto mais próximo a sair daquilo que eu gosto, melhor depois é na edição. Mas depois, como tenho o RAW, que mesmo tendo fotografado tendo a possibilidade de alterar, complemento com o que já fiz na máquina, complemento com a edição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Ju, pela tua participação. Rui, temos aqui mais alguém que quer fazer uma pergunta, portanto peço ao Jorge Neves para ativar o microfone. Olá, muito boa noite. Estão a ouvir? Olá, Jorge, boa noite, bem-vindo. Bem, obrigado. Olha, Rui, eu estive, portanto, a ver as suas fotografias, nomeadamente, enfim, agora na sua apresentação das fotografias de viagem. Está a chegar o meu som, não está? Desculpe. Sim. Pronto. De facto, há uma coisa que, no meu ponto de vista, que, pronto, no seu processo criativo, que eu realço, que eu vejo, é que eu às vezes, isto é mais... eu não sei, isto talvez não é o formato do programa, pergunta-resposta, mas eu às vezes, e também estou metido nisso, enfim, sempre que... nós às vezes pensamos neste mundo imagético, se as fotografias se parecem com a realidade, ou se é a realidade se parece com as fotografias. Não sei se coisa. E eu realmente, nos seus trabalhos, vejo que realmente, por aquilo que vi,
as suas fotografias parecem-se muito com a realidade. Eu não sei se é isso no seu processo criativo, se é isso que faz, se é isso que sente. Prontos, porque nós, quando há sempre a parte subjetiva, nós quando vamos entrar no tipo de fotografia artística, basta nós interpretarmos a realidade para ser logo, se eu interpreto, passa a ser uma fotografia um bocado subjetiva. Mas eu vejo muito realismo, muita realidade àquilo que realmente me apresentou. A simplicidade, as cores, eu não sei se estou a fazer entender, é que a gente às vezes confunde-se, e estou-me a repetir esta pergunta, é a fotografia que se parece com a realidade? Ou é a realidade que se parece com a fotografia, neste mundo imagético? E realmente as suas pareceu-me que são de uma... reais, quer dizer, uma coisa que realmente... Não sei se é isto no seu processo criativo, se isto é assim, se isto é mesmo assim, se realmente esta é que é mesmo a sua criatividade. Era, de certo modo, esta questão que eu queria deixar no ar, porque achei isso, francamente, de um realismo absoluto. E eu agora só posso acrescentar uma coisinha, Rui, Jorge. Sim, claro. Na mesma linha. É se isso se deve ao facto de editar pouco. Então é assim, há aqui várias razões para isso acontecer. E eu fico contente que sinta isso, porque para mim é um elogio, porque o meu objetivo é esse, é que as fotografias mostrem... É que eu senti isso nas suas fotografias, senti isso. Mais ou menos o que a nossa visão vê. Porquê? Por várias razões. E atenção que eu não tenho nada contra quem faz de outra forma, não tem nada a ver com isso. Eu é que fui experimentando várias técnicas ou várias coisas e perceber o que é que aos meus olhos me agrada e eu gosto. Portanto, há aqui várias coisas que eu não gosto e não... Há pessoas que fazem, por exemplo, longas exposições, a água a correr, o mar todo assim meio cremoso. Há pessoas que fotografam do chão. E o que eu me tenho apercebido que é, eu gosto de fotografar aquilo que os meus olhos veem. Os meus olhos não veem a água a escorrer como uma longa exposição faz. Há outra coisa que eu geralmente, tirando as fotografias de drone, não é? Porque eu faço muitas fotografias de drone e aí a posição da câmara é em vários sítios, mas geralmente uma coisa que eu faço é, eu fotografo do sítio que os meus olhos veem, ok? Portanto, se eu estou em pé, eu fotografo daqui, raramente eu faço uma fotografia do chão ou numa perspectiva que os meus olhos não iam estar, não é? Por exemplo, às vezes há pessoas que fazem fotografias assim ali, sei lá, com um ar muito criativo e que eu não tenho nada contra isso, mas aquilo para mim não faz sentido na minha visão, na minha maneira de pensar. E então eu não faço. Portanto, e se calhar é isso que há pessoas que acham aborrecidas porque não tem nada de especial, parece que não tem ali truques, não tem ali nada, mas a mim agrada muito essa parte de ser simples, que é... e a verdade é que eu às vezes chego a sítios... eu acho que o maior segredo da fotografia de exterior ou de natureza ou de paisagem é estar no sítio certo à hora certa. E aí a fotografia, metade da fotografia ou 80% da fotografia está feita. Portanto, às vezes os tripés que se usam, os filtros que se usam, é para compensar o facto de não estarmos no sítio certo à hora certa. Se nós fizermos por isso e consoante o nosso gosto, se estamos com sol, se estamos nublados, se estamos com chuva, fazemos para estar no sítio certo à hora certa. E depois realmente é muito fácil. E a verdade é que a maior parte das fotografias que eu tenho e que eu gosto, fotografias muito simples que não demoraram nada a fotografar. Sim. É chegar ali, faço a fotografia, gosto, se calhar levo mais 2 ou 3 perspectivas para depois escolher no computador, mas eu não quero perder 1 hora a fazer uma fotografia. Ou então prefiro esperar 1 hora e ir fazer outra coisa qualquer e planear para estar na hora certa, daqui a 1 hora naquele sítio. Portanto, eu acho que é um bocadinho aqui a combinação de, mesmo por exemplo nas cores, que acho que como fotógrafo eu estou sempre insatisfeito com o que estou a fazer, mas o que eu tento sempre é que manter as cores mais aproximadas do real e não alterar muito. Mas isso é um processo que leva tempo e de evolução, mas eu acho que é o conjunto destas coisas, mesmo quando eu vejo fotografias, nós fazemos o que vemos, não é? E o que eu percebo é, se eu vir 10 fotógrafos diferentes, eu vou me identificar com um, e se calhar é esse que faz a coisa mais simples e mais realista, e é por aí que eu depois também vou, porque é aquilo que visualmente me interessa.
Está muito bem. E relativamente só à segunda pergunta, eu tento não editar muito, as fotografias. Deixem-me só, desculpem lá, eu vou precisar só de pôr aqui o computador a carregar. É, como se diz na televisão, é a beleza dos diretos. É que eu tinha-me esquecido de pôr o carregador. Ok, olha, muito obrigado e os meus parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, eu. Espero que tenha esclarecido. Obrigado, Jorge, pela tua participação. Temos aqui mais alguém que quer fazer uma pergunta também, Rui. Yolanda, olá, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos. Ok. Então, eu tenho várias perguntas, vou colocá-las assim todas de uma vez a título de conversa e depois o Rui poderá responder. Vamos a isso. A primeira questão é, ou seja, o Rui passou do design gráfico para a fotografia, mas houve por aí algum tipo de formação ou foi autodidata ou como é que ocorreu essa transição? Depois, sobre a questão da ginástica entre casamentos, a outra marketing, vá lá, fotografias de Sim. marketing para as marcas, como é que toda essa ginástica se faz? Porque, ou seja, esse tipo de fotografia de viagem não são aquelas viagens que nós fazemos uma semana, não é? Ou seja, há toda uma preparação envolvida, o que me leva a questionar também se, ou seja, eu não faço ideia quanto tempo é que o Rui pode demorar numa viagem dessas, mas, por exemplo, há tempo para preparar essas fotografias através de estudo prévio dos locais, ou seja, existe uma preparação por trás disso ou é chegar, ver e fazer o clique? Como é que isso tudo funciona? Então, relativamente à formação, eu tive formação em design gráfico e no curso de design gráfico eu tive fotografia, mas como devem calcular eu estava a borrifar para a fotografia, portanto houve coisas que ficaram, mas a grande parte não ficou. O que aconteceu depois disso foi que não tive formação específica em fotografia, não fui tirar nenhum curso, mas fui ao longo do tempo fazendo workshops em várias áreas, quer seja inicialmente, se calhar quando eu comecei não havia muito esta questão dos cursos online e fui fazer vários workshops em Portugal e no estrangeiro, e mais recentemente começaram a aparecer os workshops online e tenho feito bastantes, porque eu acho que aprende-se sempre uma pequena coisa que se acrescente ao nosso trabalho já valeu a pena. Portanto, a formação não há curso e às vezes as pessoas devem ter comigo e perguntam, como eu sou fotógrafo, o curso é que tirei e que formação é que, onde é que devem tirar o curso. Isto é uma opinião muito pessoal, portanto não quer dizer que seja unânime, mas eu acho que a fotografia é daquelas áreas que se alguém quer ser fotógrafo não vai tirar o curso. Dedica-se tempo a explorar, a fotografar, a errar, porque eu acho que é uma área onde se pode evoluir muito rapidamente e cada vez mais com as ferramentas que há agora do YouTube e destes cursos online que são relativamente acessíveis. Eu acho que é uma área que não se precisa de ninguém para evoluir ou para ser melhor. Portanto, é isso. Não tenho nenhuma formação de fotografia, tenho cursos online e workshops. Relativamente à preparação das viagens, como eu tinha dito na apresentação, uma das partes que me dá bastante prazer é o planeamento das viagens. Eu perco ou ganho horas a planear as viagens, a apontar os sítios. Há imensos sítios onde eu não fui e quero ir, não é imensos, há alguns, e que eu já tenho um mapa todo feito. Sítios que eu vou apontando, vejo uma imagem na internet, eu guardo a imagem. E assim que posso, vou e meto essa imagem, procuro a localização e meto nesse sítio. E vou fazendo mapas dos sítios que eu quero viajar. Depois, eu nunca faço viagens muito grandes, porque não tenho vida para isso e nem dinheiro. Portanto, as minhas viagens são sempre o mais barato possível. Eu prefiro fazer várias viagens a gastar
pouco dinheiro do que fazer uma a gastar muito dinheiro. E depois neste tipo de viagens tem que se perceber o que é importante para nós. Há pessoas que viajam pela gastronomia, há pessoas que viajam pelos hotéis. Eu viajo pelos sítios, portanto tudo o resto, onde durmo e o que como, acaba por ser um bocadinho secundário. Mas o que acontece? Há sítios que eu vejo quanto tempo é que tenho, o máximo que eu faço, sei lá, o normal é uma viagem de coisas perto de 5 dias, o normal fica ali entre os 8 e os 10 dias, eu nunca consigo fazer viagens muito mais do que isso. Mas já fiz algumas de 15 dias, mas nunca fiz aquelas, não tenho vida para fazer aquele tipo de viagens de 1 mês ou 2 meses, adorava, mas não consigo. Portanto, o que eu faço é, eu vejo o tempo que tenho para o sítio que vou e tento fazer uma rota para passar nos sítios que eu fui apontando e que têm interesse. Eu acho que nisto há 2 tipos de pessoas que gostam de fazer as viagens, um bocadinho do vamos à descoberta, o que aparecer é o que vamos ver e fotografar, mas eu gosto bem de saber o que é que há, porque há sítios que eu se calhar não vou voltar, então eu prefiro saber o que há e não passar perto de um sítio espetacular que eu gostava de ir só porque não planeei a viagem. Depois há aqui outra parte, que é, há sítios que eu fui que eu gostava muito de ver e não consegui ver porque estava nevoeiro, ou porque estava a chover, ou por muito sol e as fotografias que eu fiz eu não gostei. Portanto, às vezes acerta-se, outras vezes falha-se. E depois entra aqui a questão do... Há sítios que se consegue repetir, há outros que não se conseguem. Podendo repetir, é espetacular, porque voltando várias vezes ao mesmo sítio, vamos conseguir ver o sítio de maneira diferente e fazer outras fotografias. Disse muito uma coisa que é que não se deve voltar ao sítio onde já se foi feliz. E eu sou completamente o oposto disso. Deve-se voltar aos sítios onde já se foi feliz. Portanto, se há um sítio que nós gostamos, devemos voltar lá porque vamos experienciar de uma forma diferente e vamos fazer fotografias diferentes. Ok, obrigada. Obrigado, Yolanda, pela sua participação. Luís, queres tu fazer uma pergunta ao Rui? Quero fazer várias perguntas e vários comentários. Bem, em primeiro lugar, discordo completamente do Rui na questão da gastronomia, mas pronto, isso já vocês sabem. Mas... Já vou pôr aqui, já vou pôr a gastronomia e já te respondo. Mas esta é uma brincadeira comigo e com ele. Eu já conheço o Rui há algum tempo. O Rui é uma pessoa extremamente genuína e é um bom amigo e queria-vos dizer que eu tenho um livro dele, portanto, isso é uma questão de preço, ele já está esgotado, mas se alguém quiser muito, eu posso pensar nisso. Mas queria fazer uma pergunta que tem a ver com a família. Como é que tu equilibras a tua vida familiar? Eu sei que tens filhos e mulher e essas coisas todas, com tanta coisa que tu fazes, não é? Eu estou-te sempre a ver a fazer coisas e eu pergunto-me, mas este homem, quando é que este homem para estar com a família? Não que... Eu sei que tu estás com a família e isso tudo, mas como é que equilibras isso? Porque é sempre a parte mais complicada desta questão toda, pelo menos isso passa-se comigo, certamente passa-se com muitas das pessoas que aqui estão, e eu pensava que eu tinha uma ideia errada, nós já nos conhecemos há algum tempo, mas eu pensava que tu fazias viagens não para ti, mas para cliente, ou seja, ganhavas dinheiro com as tuas viagens. Percebi que não é esse o caso, que as tuas viagens são para ti, não é? E para tu desfrutares e para experienciares os sítios. Portanto, tens que ganhar dinheiro nos teus outros dois tipos de fotografia, como tu disseste, e depois não tens de ter tempo à família. Como é que tu geras isso tudo? Olha, então, é assim, há aqui há aqui 2 coisas importantes. Primeiro é a Joana, que é a minha namorada, que é espetacular e que me apoia sempre nestas coisas e que faz umas ginásticas para eu conseguir fazer estas viagens. Depois, há aqui um equilíbrio entre, eu geralmente trabalho durante o verão, e aí estou sempre em Portugal, salvo quando tenho que fazer um trabalho fora, um casamento fora, mas acabo por estar sempre em Portugal, e depois viajo no inverno. E no inverno há sempre aqui mais margem, os dias são mais pequenos que em Portugal, portanto há menos coisas a fazer, perde-se menos coisas, e lá está, também não estou sempre a viajar, eu tento distribuir ali as viagens para
para equilibrar e que não seja uma desgraça estar sempre fora. Mas daí também a razão de eu fazer viagens mais pequenas. Eu percebo, eu tenho 2 filhos e ficar com 2 filhos durante uma semana sozinha não é nada fácil. Mas pronto, nós funcionamos muito bem como casal e as coisas vão-se aqui equilibrando e pronto, lá está, falamos com antecedência, onde marcar uma viagem, falo com ela, 2 datas, planei aqui as coisas todas dentro do possível, porque ela também sabe que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu preciso de fazer, porque mesmo mentalmente e tudo, portanto, eu acho que passa muito por ter a pessoa certa ao lado e as coisas funcionam. Relativamente à gastronomia, isto pode ser polémico, mas o que é que eu acho é que eu já fui a alguns países na Europa, Estados Unidos e outros, e a verdade é que se nós queremos comer é em Portugal, porque nós temos a melhor gastronomia do mundo. Portanto, eu costumo dizer que na brincadeira eu assim que passo a fronteira já estou a passar fome. Até eu esqueço essa parte. Eu vou lá para ver os sítios, que são sítios que nós não temos aqui em Portugal. Portanto, estou-me um bocado a borrifar para a gastronomia dos sítios, porque se eu quiser comer bem, depois como quando chegar a Portugal. Mas eu sei, atenção. Não sei se concordo muito com isso, mas pronto. Okay. Eu sei. Mas porquê? Não, mas há por 2 razões. É porque eu gosto mesmo muito da comida portuguesa e porque eu sou esquisito. Portanto, eu prefiro jogar sempre pelo seguro e ignorar e experimentar pratos novos e coisas estranhas. Mas eu respeito e percebo que há pessoas que viajam só para comer e para experimentar coisas novas e gastronomia. Pronto, é isso. Eu vou à procura daquilo que não tinha em Portugal, porque olha, se Portugal tivesse os Alpes e tivesse glaciares e montanhas e neve, eu não sei de Portugal, estava fixe. Tinha a comida, tinha as montanhas, tinha a neve. Isso é exatamente o que eu penso. Olha, outra pergunta, uma pergunta difícil que ninguém responde, mas eu como sei que tu não viras a cara a um bom desafio, eu acho que és tu que nos vais finalmente responder a esta questão. Como é que tu conseguiste 14.000 seguidores no Instagram com tão poucos posts? Porque eu acho que tu tens, sei lá, 300 ou 400 posts, a última vez que fui ver era qualquer coisa deste género, portanto eu não acho que tenha sido a colecionar seguidores post a post, como alguns poderão fazer, não faço ideia, não percebo nada disso. E o que é que tu achas que esse número de seguidores que tu tens trouxe de vantagem para o teu trabalho? Quer em termos de marca, quer em termos de casamento, se isso é importante, se não é importante, se recebes muitos contactos das marcas por teres tantos seguidores, mas era importante partilhares com as pessoas que aqui estão, porque isto é sempre uma questão recorrente. A maior parte das pessoas, isto não é importante, não sei como é que fiz, mas eu acho que tu, como não és desses, acho que nos vais pedir. Não, eu vou dar a minha opinião, não é? Claro. Na verdade, olha, se eu pudesse escolher, eu tinha 100.000 seguidores, ok? Porque, verdadeiros, não é? Porque a verdade é que, felizmente ou infelizmente, hoje em dia conta muito. As coisas são marcadas pelos números de seguidores, as pessoas são contratadas pelos números de seguidores, as marcas procuram pelos números de seguidores. E a verdade é que isso abre muitas portas. E nós vemos imensa gente, influências ou não, a viajar, a receberem coisas de borla, a ficarem em hotéis de borla, até a serem mais vezes contratados para trabalhar por causa do número de seguidores. Portanto, se importa isso, eu gostava de ter mais. Óbvio que sim. Agora, não faço disso, se calhar já me passou pela cabeça em alturas que eu gostava e se calhar até trabalhei um bocadinho mais para ter mais seguidores, mas a verdade é que é tão difícil e cada vez mais difícil ter mais seguidores reais e orgânicos, que dá um tempo para cá eu desliguei um bocadinho disso. Não é de todo um objetivo. Agora, 14 pode ser muito, pode ser pouco, depende da perspectiva. Claro que já me trouxe coisas, eu se calhar mesmo, e nós já falámos sobre isso, o facto de se calhar de eu ter alguns seguidores ajudaram-me a vender o livro e que o livro chegasse a mais pessoas e a mais países. Eu vendi imenso o livro
para fora. Se calhar se eu não tivesse tantos seguidores, se calhar não conseguiria fazer isso. Já houve marcas a contactarem-me, a enviar produtos que gostavam que eu fosse parceiro ou que eu experimentasse produtos. Portanto, mesmo não tendo muitos seguidores, já me abriu portas. E por isso é que eu digo que acaba por ser importante ter o número de seguidores. Agora, nós não podemos fazer disso, como eu falava há bocado na apresentação, o nosso foco. Se nós estamos focados em ter seguidores e crescer e ter coisas à borda, estamos tramados, porque sei lá, pelo menos na minha maneira de pensar, a vida não é isso e não tem que passar por aí. Não sei se já respondi a tudo, mas pronto, já sei. Primeiro está. Já Como sei. É que conseguiste? Olha, sinceramente não sei. Inicialmente, eu já tenho Instagram há muito tempo, desde que o Instagram começou, que eu fiz Instagram. Mas inicialmente era muito pessoal, eu tinha mais posts, e na altura era tudo fotografias do telemóvel. Pronto, e na altura comecei a viajar, eu passei este Instagram só para tipo de viagens, e há uma coisa que eu faço que é, aquele Instagram só existe para viagens e para natureza e para fotografia de paisagem. Não meto coisas pessoais, muito raro, sou muito restrito nisso. Aquilo acontece, aquilo é a minha personagem de quando ando na rua, quando vou viajar, para mostrar um bocadinho as viagens que eu faço e os sítios onde eu vou. E eu acho que isso também interessa a algumas pessoas. E como talvez eu se calhar faça uma comunicação não exagerada, não a tentar vender coisas, nem giveaways, nem nada dessas coisas, há pessoas que gostam disso. Portanto, eu acho que há público para todo o tipo de fotografia e há público que adoram coisas à borda e giveaways, mas eu acho que também há pessoas que gostam de, olha, esta pessoa está a fazer uma viagem, mostrá-la de uma forma natural, real, que está acessível a qualquer um. Portanto, eu pelo menos, eu gosto de seguir pessoas assim. Portanto, eu acredito que também hajam pessoas que me sigam pelas mesmas razões. Bem. Respondi ou não? Respondeste, sim, claro que respondeste. Temos aqui o Carlos agora. Carlos, queres... Olá, boa noite. Olá. Parabéns, Rui. Gostei das fotografias e é um bocado como, acho que foi o Jorge Neves, não é meu primo, mas pronto, deve ser um familiar mais distante, e que realmente percebe-se... Mas somos os dois de Coimbra, hein? Então pronto. Acho eu, estamos em casa, não é? Exatamente. Portanto, há realmente um apelo à fotografia mais daquilo que nós vemos, realmente não com aqueles ângulos que realmente são sempre muito bonitos, não é? Mas que aparece muito em muito lado com os tais rastros que tu falavas. Portanto, há uma fotografia muito, muito trabalhada, e a tua fotografia realmente é uma fotografia, aquilo que nós vemos, e isso é sempre realçar. Vi aqui que realmente tu, portanto, falaste em três partes de fotografia em que trabalhas mais, é a parte do casamentos, a parte de conteúdos e depois a parte da paisagem. Percebi, pelo que o Luís disse, que da paisagem não é feita com o objetivo de ser, ao fim e ao cabo, de vender, não é? Ou seja, pode daí resultar, mas não vais para essas viagens com esse conceito de vou ter aquelas fotografias para vender. Portanto, acredito que será só o casamento e o conteúdo que te, ao fim e ao cabo, faz monetizar o dinheiro para depois fazer as viagens. E fui realmente ver a tua página em termos de impressões, aparecem só 4 fotografias, lindíssimas. Porquê é que só aparecem 4 fotografias? Ou seja, há de ter naturalmente muito conteúdo para aparecer um portfólio maior de fotografias que podiam ser vendáveis, não é? Essa era uma pergunta. Sim. E a outra pergunta é, no meio dessas viagens todas, eu também sou um bocado como tu em termos de planeamento. Eu costumo dizer, a minha mulher até costuma dizer, eu não sei para que é que tu viajas, porque tu quando vais para a viagem, tu acho que já sabes tudo. Tudo. Isso realmente, eu vou a pormenores que nem vale a pena falar, não é? E portanto eu consigo, perco-se muito tempo, o que dá um gozo realmente preparar essas viagens. E portanto, todos nós temos grandes destinos. Eu queria saber qual é que era o teu destino de sonho, aquele que achas que poderá ser o mais difícil de concretizar, mas é aquele ao qual tu corres atrás?
Ok, muito obrigado pelas perguntas. Vamos ver então se eu não me esqueci de nada e respondo a tudo. O que acontece é que é verdade que eu não... Já as viagens que eu faço são sempre por minha conta e sem grandes fins. É mais a experiência, viver e fotografar e realizar-me enquanto pessoa. É verdade que desse tipo de fotografia já resultaram alguns trabalhos. Já fiz trabalhos para os Açores, para a Madeira e para algumas marcas que vêm daí, mas não é diretamente. Eu nunca faço essas viagens a pensar nisso. Gostava, mas não sei pode ser por várias razões, mas não acontece. Portanto, eu acabo por ganhar o meu dinheiro com a criar conteúdo e a fotografar casamentos, e depois isto é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é o meu hobby, e não tenho até prazer em gastar dinheiro e fazer este tipo de viagens. Acaba por ter uma vantagem, que é, se eu fizer estas viagens por mim e não forem trabalho, eu tenho liberdade total e pressão zero, portanto, tudo ótimo. Relativamente às impressões, o que é que acontece? É uma coisa curiosa. Eu já tive imensas impressões lá, não muitas, mas se calhar umas 10, 15. Durante o período que eu vendi o livro, porque aquele site onde eu tenho os prints é um site pago, é uma plataforma paga mensalmente, e durante o livro eu vendi o livro através dessa plataforma, essa plataforma funcionou muito bem. Mas acontece uma coisa curiosa em Portugal, ou pelo menos das pessoas que eu conheço, que é muita gente diz as suas fotografias espetaculares, devias fazer uns prints, isso para vender, o pessoal comprava e não sei o quê. A verdade é que a loja teve imenso tempo a funcionar e imenso tempo com impressões e ninguém compra impressões, ok? Claro que de vez em quando vendia, quando vendia o livro havia alguém que encomendava, mas não compensa eu estar a pagar para ter um site para vender uma impressão por mês. Portanto, o que eu fiz, reduzia 5 produtos para não pagar a mensalidade, e a realidade é tão pura quanto esta. Portanto, às vezes o que acontece nem é pela plataforma, alguém que descobre o meu Instagram e fala comigo e quer umas impressões e eu vendo diretamente as impressões sem ser através do site. Através do site não funciona, pelo menos comigo, se calhar outros fotógrafos farão mais dinheiro por aí. Relativamente ao destino, o destino, eu sempre que falo, é engraçado que eu sempre falo de viagens com pessoas, acaba por haver sempre aqui um mini conflito. Porquê? Porque, felizmente ou infelizmente, eu sempre soube mais ou menos o tipo de destinos que gosto e que quero fazer. E quanto mais viajo, mais afunilo este tipo de destinos. Portanto, eu felizmente tenho poucos sítios onde eu queira ir, o que é fixe. Se eu tivesse muitos, às vezes falo com pessoas que querem ir a todo lado e depois nunca vou conseguir ir a todo lado. E assim, se eu tiver menos, tenho mais probabilidade de conseguir ir aos sítios que quero. Portanto, falando agora nos sítios, são coisas que eu tenho, se calhar, um top 3, top 4 que eu gostava de ir, são todos mais ou menos na mesma onda. Seria Alasca, Patagónia, Groenlândia e Rússia. A Rússia, se calhar, tão depressa não vou conseguir ir lá e é muito caro, mas a base é a mesma, sou um bocadinho limitado de destinos. Portanto, passaria muito por aí. Okay. Mas há aqui só uma coisa que é uma coisa que me tenho percebido, que é uma desvantagem para mim, que é destinos quentes são baratos e destinos frios são caros. Portanto, daí eu ter poucos sítios que quero ir, porque são sítios caros, então tenho que ter poucos para juntar dinheiro e para conseguir ir, porque todos estes sítios, quanto mais remotos e mais frios e mais isolados são, mais caros são. Tu estavas a dizer que não tens assim muitos destinos, mas eu fiquei com aquela imagem que vi Portugal que tinha bolas vermelhas que nunca mais acabava. Aqueles são sítios onde já estiveste ou onde pretendes ir? Isso é tudo, é sítios onde eu já estive e sítios onde quero ir. Eu estou no Facebook ou no Instagram, eu vejo um sítio de Portugal que eu gosto e eu vou guardar. E se eu estiver a viajar ou sozinho ou com amigos, se eu estiver numa zona eu abro aquele mapa e vejo o que é que há ali perto. Eu adoro fazer isso, de apontar sítios. Eu tenho um mapa do Alasca feito.
E eu não sei se algum dia vou lá e não sei quando é que vou ou se vou ou se não vou, mas está feito e dá-me prazer isso. Já agora, como o Luís costuma dizer, vou-te fazer uma provocação. O que é mais rentável, casamentos ou conteúdos? Casamentos, sem dúvida. Okay. Os conteúdos é uma coisa que... Pela quantidade, talvez, não? Sim, mas porque geralmente os mercados, eles tabelam-se mais ou menos por eles e o conteúdo para redes sociais é um conteúdo rápido, consumo rápido, portanto nunca, ou é uma mega produção para uma marca grande, ou então este tipo de conteúdos que eu faço não são muito bem pagos. Os conteúdos são mais esmagados, não é? Quem negocia contigo esmaga mais, e nos casamentos a pessoa quer fotografias e, portanto, se calhar não negocia, não está tão preocupado, não é? Então, são coisas e a verdade é que isto é como tudo, às vezes, para fazer, como eu quero mesmo fazer, eu gosto de fazer esta criação de conteúdos, geralmente são coisas na natureza, eu até aconteceu já fazer isso para amigos, porque têm uma marca ou porque estão a começar um projeto e, como é óbvio, se calhar tenho que cobrar valores muito simpáticos para ser bom para os dois. A mim dá-me prazer a fazê-lo e ele fica com os conteúdos porque não tem muito dinheiro para investir. Ok. Obrigado e parabéns. Obrigado, Carlos, pela tua participação. Yolanda, passo-te novamente a palavra. Voltando aqui um pouco atrás, Rui, à questão das redes sociais, a Yolanda tem uma questão para te colocar. Já que tocaram nesse ponto, eu vou colocar a questão ao Rui, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou um bocado aversa às redes sociais e tenho toda a gente a chatear-me a cabeça que no meu trabalho eu tenho que ter rede social, tenho que comunicar, tenho que não sei o quê, porque só assim é que vou atrair clientes. E eu, na minha ignorância, já perguntei, então, mas e o que é feito do bom e velho portfólio? O livrinho que a gente andava com ele atrás, para todo lado. E a questão é que aparentemente ele morreu. Portanto, a minha questão para o Rui é como é que, ou seja, sendo este o nosso novo portfólio, como é que se consegue deixar de lhe dar atenção e mesmo assim ainda conseguir clientes, trabalho? Porque a rede social, estando parada, a própria rede mata a conta, digamos assim, porque não a divulga, não é? Sim. E era isso. Sim, eu acho que é indiscutível que hoje tudo o que é negócio tem que passar pelas redes sociais. Há exceções, não é? Se calhar um construtor, um serralheiro, um carpinteiro, até essas áreas já estão todas a vir para as redes sociais, portanto não há que fugir e acho que quem tem um negócio, quanto mais foge, mais tempo está a perder. Portanto, eu acho que as redes sociais bem usadas são incríveis, são das melhores ferramentas que temos para conhecer pessoas, conhecer sítios, arranjar contactos, ganhar inspiração, tudo, são incríveis. Agora, como tudo, tem coisas boas e coisas más, mas se nós soubermos dosear a utilização das redes sociais e o que publicamos, como publicamos, eu acho que é incrível. Portanto, eu não sei qual é o seu negócio, mas aconselho desde já a criar uma conta de Instagram e Facebook. Eu sou arquiteta. Pronto, Instagram, sem dúvida. Isso sem pensar duas vezes. Portanto, agora, era o que eu estava a dizer, eu tenho muita dificuldade em publicar, por várias razões, porque não tenho tempo, porque sou esquisito a publicar, penso várias vezes antes de publicar, experimento as imagens antes de publicar, para que tudo faça sentido. E como a Yolanda estava a dizer, o velho portfólio e o próprio site hoje em dia estão obsoletos. O portfólio físico está morto, o website está a caminhar para lá. Portanto, o Instagram, porquê? Porque a vantagem do Instagram é que em 3 segundos ou 5 segundos a pessoa viu se gosta daquele trabalho, se não gosta, se gosta daquele arquiteto, se quer ver mais, se não quer, ou passar para a frente. Enquanto no site, ou o site demora a carregar, ou aparece uma janela, ou tem que se clicar muitas vezes, e hoje em dia parece que as pessoas deixaram de ter tempo para dedicar a este tipo de coisas. Portanto, o Instagram é uma coisa rápida e que funciona, que dá para contactar as pessoas. Agora, depois há aqui o equilíbrio entre publicar muito ou publicar pouco. Publicar muito pode ser bom,
consoante o conteúdo, mas também pode ser mau. E publicar pouco é, de facto, mau. E eu contra mim falo porque eu publico muito pouco e gostava de publicar mais, mas não consigo. Não sei se respondi, se ajudei ou desajudei. Não, basicamente era essa a questão do. Lá está, sendo este o nosso portfólio, e se ele não é alimentado constantemente, como é que se consegue atrair trabalhos? Mas lá está, se calhar o Rui já está numa altura em que já consegue do passa-palavra, porque entretanto já fez tanta coisa, acredito Sim, mas eu posso dar um exemplo prático. Vamos supor que a Yolanda cria um Instagram e no mesmo dia publica 10 fotos ou 20. Aquilo já está ali um site e um portfólio montado. Porque se alguém pesquisar através de hashtags ou se cruzar com o seu trabalho, a pessoa está-se a borrifar se publicou o dia todo, ou se publicou tudo no mesmo dia, ou se anda a publicar há 10 anos. Portanto, se o trabalho se o conteúdo for bom, aquilo funciona como site e como portfólio. Não tem que, claro, se calhar se for uma influencer tem que estar a alimentar aquilo todos os dias com stories, mas são negócios diferentes e isso tem que se ter vida para isso. Portanto, não tem mal, eu acho que não tem mal nenhum criar um Instagram e publicar 10 fotos que gosto, que identifico o seu trabalho e a partir daí tentar publicar uma todas as semanas, por exemplo. Mas o portfólio está lá e a pessoa que entra lá consegue ver 10 fotografias e perceber se gosta ou se não gosta. Ok. Obrigada. Obrigado, Obrigado, Yolanda, eu. pela participação. Desculpa, deixa-me só dizer, complementar aqui com uma coisa que também acho que é importante e por isso é que eu também fiz aquela pergunta ao Rui, de como é que tu consegues aqueles seguidores todos, porque, e também respondendo aqui um bocadinho à Yolanda, não é criar uma conta de Instagram, colocar lá 10 fotografias e esperar sentada que os clientes apareçam. Isto não vai funcionar, não é? Tu estás no Instagram há anos, há dezenas de anos e primeiro que tu fosses conhecido, presumo, mas eu estou-te a perguntar, por isso é que eu também queria perceber onde é que tu chegaste, onde chegaste e quanto tempo é que demorou, porque é preciso fazer alguma coisa. Hoje em dia o Instagram são milhões de posts por minuto. Portanto, as coisas não são como eram antigamente. Se nós não fizermos nada ativamente para que aquilo seja conhecido, aquilo não vai ser conhecido. Eu, por exemplo, tenho, não sei, sigo 500 pessoas, eu vejo no meu Instagram, não vejo mais de 20. É 10%. E essas pessoas publicam todos os dias. Portanto, o Instagram está feito de uma maneira estranha, não é? Que ninguém consegue perceber como, e eu acho que tu tens que fazer qualquer coisa, porque, portanto, tu, Rui, se calhar já não precisas, porque já há tantas pessoas que te veem, e, portanto, tu chegas a coisa que tem aqui esta coisa de enredo, não é? Lá está, as pessoas já não tens controle sobre o teu trabalho, mas uma pessoa nova, por exemplo, como a Yolanda cria hoje uma conta de Instagram, vai ter muito trabalho até que aquela conta de Instagram seja conhecida e chegue às pessoas. Portanto, eu não sei se tu concordas com isto, mas eu queria só dizer que não é também tão fácil como esperar que alguém passe por lá. Não, sim, certo, concordo contigo. O que eu estava a dizer é, se ela criar uma conta de Instagram e meter lá 10 fotos, essa conta de Instagram a partir de agora funciona como portfólio, Sim, nem que seja para ela enviar, percebes? É aí que eu quero chegar. Agora, se ela vai ter alcance, não vai ter nada. Portanto, agora, ter alcance dá trabalho e lá está. Eu estou sempre a perder seguidores. Se eu não publicar, estou sempre a perder. E eu não tenho crescido nada a nível de seguidores. Não é uma coisa que me chateia. Está ok assim, tenho mais coisas que fazer e que me preocupar. Porque se eu quiser mesmo crescer, é dar muito trabalho e rouba muito tempo. E depois, se calhar, chega ao fim e será que valeu a pena esta cena toda de fazer giveaways e de tagar pessoas, identificar e partilhar o meu trabalho e faz isto, faz aquilo e estou aqui e estou a beber um café e estou... Será? Bem, eu não sou essa pessoa, portanto eu não vou fazer isso. Mas há pessoas que funciona. Mas lá está, eu tenho a conta há muito tempo e foi muito tudo a passo de caracol e desde que eu virei se calhar os 10 mil até agora, já passaram, sei lá,
3 anos ou 4 anos. Portanto, a verdade é que o que eu acho é, as pessoas que me seguem acompanham, mas o meu conteúdo não é aquele conteúdo de rebentar e de pessoal passar e começar a seguir, não é? Há coisas muito mais interessantes, não mais interessantes, é subjetivo, mas há coisas que têm muito mais impacto para as pessoas seguirem do que as minhas fotografias. Ok, Rui, olha, estamos a aproximar-nos do fim. Temos aqui o Jorge Neves que te gostaria de colocar uma nova pergunta. Jorge, peço que ligues o teu micro, por favor. Com certeza. Olha, Rui, pegando aqui no assunto portanto, da Yolanda, diga-me o seguinte, o que é que acha, o que é que pensa? De facto, esta questão das fotografias no Instagram e tal, isto realmente, no meu ponto de vista, tem um valor tremendo de exposição. Agora, pergunto-lhe eu, então e o outro lado, que de alguma forma, no meu ponto de vista, é importante, aquilo que eu chamo um valor de culto, um valor autoral, em que de facto aí já é um nicho, não tanto pela exposição, porque a exposição dá-nos este problema, nós podemos correr o risco de estarmos no meio, numa onda de milhões de pessoas a imitar muitas coisas, aquilo que é feito, são reprodutividades, enfim, são uma série de situações que realmente são importantes, que nestas redes sociais o valor de exposição é terrível, os youtubers, isto Jesus dispara por todo lado, e muitas das vezes eu até, não sei se é agressivo dizer isto às vezes, enfim, a popularidade nem sempre é amiga da qualidade, quer dizer. E então, pergunto-lhe eu o seguinte, então e o lado, digamos, autoral, ou seja, aquilo que eu chamo, então, o lado de culto, esse lado mais em que faz uma obra, não, isto, as pessoas vêm ao meu encontro, sabem que isto que é meu, eu não preciso, o que as pessoas têm que ver isso, não, eu não vou procurá-lo pelas coisas, eu vou à procura dele. O que é que acha deste ponto de vista? Porque há a questão autoral, percebe? Que é um pouco, no meu ponto de vista, não sei se estou certo ou errado, deste valor da exposição, que é tremendo, quer dizer, sem dúvida nenhuma, que isto tem um poder, mas depois a gente, é o que eu costumo dizer, não, agora venham a ter comigo a ver se eu valho alguma coisa ou não, não. Não sei, era um pouco esta questão, o que é que pensa disto, em termos de pergunta, enfim, portanto, falámos muito do Instagram, eu tenho um pouco esta visão, ficamos ali perdidos um bocado na coisa, tenho outra parte mais. O que é que acha dessa situação? Eu percebo a sua pergunta. O que acontece é, eu acho que nas redes sociais essa parte autoral está lá, mas perdeu valor, não é? E se calhar por isso... Mas espera aí, mas perdeu valor porquê? Porque é demasiado conteúdo e assim que, eu vou supor, eu publico uma foto e eu perco o controle daquela foto, ok? De repente já está a ser publicada noutro sítio, de repente já está num site, de repente já há uma empresa a fazer publicidade com aquela foto, e de repente já há uma pessoa que fez um print screen da foto, editou e publicou. Eu perdi o controle daquela fotografia. Sim, sim. E na realidade não há nada que eu possa fazer e estou de paz com isso. Portanto, o que está no meu Instagram eu controlo, ou no meu site, a partir daí o que está na internet, as pessoas fazem, não podem, mas as pessoas fazem o que querem, e às vezes coisas indevidas. Portanto, isto faz parte das regras do jogo, aceitamos essa regra. Agora, das duas uma, ou não publicamos nada e conservamos esse lado autoral, ou então aceitamos as regras do jogo e publicamos, e daí pode vir muita coisa. Mas, por exemplo, tanto eu como o Luís Afonso temos um livro. Portanto, aí está a parte que nós controlamos, autoral, e quem gosta tem o objeto físico na mão. E, portanto, se calhar fazemos aqui um jogo, tentamos aqui dar a volta à máquina, que é usamos o Instagram para publicar fotos, mas depois usamos o Instagram para fazer um livro e para chegar às pessoas e ter esse lado mais autoral em físico. Mas
a verdade é que as redes sociais estão a ganhar muita força e elas têm regras próprias. E das duas, uma, ou aceitamos as regras e jogamos, ou não aceitamos as regras e estamos fora do jogo. Ou soltamos. Exato. Ok, muito obrigado, sim. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Rui, entretanto isto passou rápido, mas olha, estamos no fim desta tertúlia. Antes de terminar, mais uma vez agradecer-te, ok, pela tua participação, pela tua disponibilidade e também por esta troca de ideias muito interessante aqui não só com a nossa equipa, mas também com toda a plateia. Mandar-te um forte abraço e desejar todas as felicidades do mundo para os teus projetos futuros. Olha, muito obrigado eu pelo convite, por este bocadinho, foi espetacular. Fico sempre com a vontade de que houvesse assim isto mais vezes, mas assim aberto, sabes? Tipo, as pessoas encontram-se no café e falam sobre isto. É isto que eu sinto, mas pronto, e olha, muitos parabéns pelo vosso conteúdo, de trazerem este tipo de conteúdos para o YouTube e disponíveis, que não vi todos, mas já vi alguns dos nomes que eu conhecia, fui vendo, mesmo antes do Luís ter falado comigo, e depois é que eu me apercebi do que é que era. Mas pronto, é isso, obrigado, espero que tenham gostado. Esta parte de comunicar e apresentar não é de toda que eu me sinto mais confortável, mas tentei dar o meu melhor. Não, correu muito bem, já sabes, depois daqui a sensivelmente um mês o teu vídeo vai ficar, eu depois mando-te um e-mail, mas vai ficar disponível no YouTube para poderes divulgar, partilhares o que quiseres. Está bem? Aos restantes já sabem, voltamos na última segunda-feira de julho, cá estaremos à hora do costume. Até lá. Obrigado, boa noite a todos. Adeus. Boa noite.